CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Quais são as motivações que a gente pode ter para melhorar nossos relacionamentos? Tema de hoje, professor Gonçalo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Um ouvinte de Caruaru, lá em Pernambuco, a Sara Macedo Vasconcelos, me escreveu: Professor Gonçalo, todas as quintas ouço essa maravilhosa coluna pela internet, que muito tem me ajudado a viver melhor. Hoje resolvi escrevê-lo para lhe pedir dicas sobre como melhorar meus relacionamentos, tanto familiares como pessoais. Por vezes, professor, sinto dificuldades em me relacionar, mesmo que eu já conheça a pessoa. Você teria dicas que pudessem me ajudar nesse sentido? Claro que sim, minha querida Sara Macedo, lá de Caruaru, linda terra. Que alegria saber que você é uma de nossas assíduas ouvintes. E em nome de toda a equipe CBN, eu te agradeço muito por essa audiência fiel, Sara. Patrícia Rocha de volta de merecidas férias. Veja que tema bacana tem a coluna de hoje, né? Sabem, caros ouvintes, para falarmos sobre relacionamentos, é fundamental termos a consciência de que há vários tipos de relacionamentos, que vão desde o relacionamento na família, o amoroso, ou mesmo de amizade, até do ser humano com a natureza, o relacionamento da sociedade com o governo e por aí vai. Mas a leitura, Patrícia, que fiz do e-mail da Sara, percebo que as dicas que ela pede dizem respeito aos relacionamentos humanos. E é nessa linha de raciocínio que vamos traçar as nossas reflexões para que todos nós possamos melhorar a convivência humana em nosso dia a dia, que isso é fundamental para uma vida ser vivida de forma que vale a pena. Sabe, Patrícia, o ser humano, ele se relaciona sempre calcado em 3 pilares que o sustentam. O pessoal, que é ele próprio, o familiar, ou também amoroso, e o profissional. Essa divisão, por curiosidade apenas, ela é estabelecida pela filosofia moderna desde os últimos 300 anos, onde gosto muito das ideias a esse respeito do filósofo francês René Descartes e do filósofo alemão Immanuel Kant. Para eles, relacionamento significa uma ligação afetiva, profissional ou de amizade entre as pessoas. Claro e lógico, sabendo que não é fácil, até porque relacionamento é algo que precisa de reciprocidade, ou no mínimo de vontade das pessoas que isso ocorra. E nem sempre é possível. Para iniciarmos um crescimento na forma de se relacionar com os outros, minha cara Sara, é importante conhecermos a nós mesmos, ou seja, nos relacionar bem com nós mesmos, nos conhecer. Pois se não nos aceitamos, e principalmente, Sara, se não temos a consciência de que sempre podemos melhorar nos comportamentos, dificilmente conseguiremos nos relacionar com os outros, porque se nós não nos encontramos, como é que podemos encontrar outras pessoas? Todo tipo de relacionamento, Sara, envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para essa convivência, ou para a boa convivência, o relacionamento realmente se torna difícil. Pois um bom relacionamento, ele se desenvolve quando há confiança, empatia, respeito e harmonia entre as pessoas envolvidas. E é aí, querida Patrícia Rocha, que o bicho começa a pegar. Exatamente quando não há reciprocidade de uma pessoa para outra, sendo este um dos principais motivos que nos faz sofrer, por vezes nos deixam tristes, decepcionados e também revoltados. Este é o grande desafio dos relacionamentos, Patrícia. Sempre esperar reciprocidade. O nosso sofrimento com relacionamentos, sejam conjugais, familiares, profissionais ou mesmo pessoais, surgem sempre por esperarmos das pessoas o que muitas vezes elas não têm para nos dar. Quantas vezes em nosso dia a dia, mesmo você sabendo que o seu filho não sabe a lição, por não ter estudado, você vai perguntá-lo. E lógico, ele não tem as respostas corretas. E aí você gritou, o colocou de castigo e tudo mais. Quantas vezes você pediu a um colega de trabalho para fazer algo em um determinado tempo, mesmo sabendo que ele não cumpriria porque o seu perfil era de impontualidade? Quantas vezes, gente, você esperou paciência de alguém que não tem? Quantas vezes você exigiu consciência de alguém que sequer conhecia algo a respeito de consciência? São situações assim, minha cara Sara, que dificultam os relacionamentos. Se pararmos um pouco para analisar, veremos que em muitas situações nós exigimos das pessoas algo que nem mesmo nós teríamos capacidade ou coragem de fazer. E por isso o relacionamento se torna tão complicado. Voltando ao filho, quantos de nós exige de nossos filhos notas altíssimas nas provas, sem lembrarmos-nos de nossas notas baixas quando éramos crianças. Não é verdade, Patrícia? Longe de aqui querer dizer a você, caro ouvinte, que devemos nos calar diante da vida, muito pelo contrário, mas nós precisamos entender que a capacidade de estabelecer relacionamentos é o que diferencia um ser humano do outro, pois o segredo é saber lidar com as limitações comportamentais dos outros, tirando o máximo proveito do que no outro é um referencial sem nada esperar em troca.
Não é possível, em nenhuma hipótese, você deixar de sorrir e passar a não sorrir porque se deparou com uma pessoa mal educada ou grossa. Essa pessoa não pode tirar o seu sorriso pela forma que ela escolheu na vida viver e por vezes ela escolhe ser infeliz. Você não pode ser infeliz porque ela é infeliz. Saber viver, Sara, é saber que todos têm escolhas das formas comportamentais, onde ninguém é igual. Aliás, não há clones humanos. Eu penso, Patrícia, que o próprio Deus nos ajuda muito em como melhorar os nossos relacionamentos, colocando-nos para aprender o tempo todo. Veja só, Patrícia, se isso não é verdade. Quando você pede a Deus que lhe dê mais paciência, surge uma pessoa chata do teu lado. O que significa? É que Deus colocou essa pessoa para que você pudesse treinar a sua paciência. E assim, com o treinamento, você poderá se tornar muito maior pacientemente. O grau de maturidade, Sara, de alguém que deseja se relacionar, eu penso e defendo dessa forma, bem como os outros, é medido exatamente quando se entende que não há ninguém igual nesse mundo. E por isso temos que aprender a conviver com os desiguais e suas diferenças e respeitar suas escolhas, passando a esperar das pessoas apenas o que elas têm para dar e não o que queremos que elas tenham. Sabe, gente, não é o valor que custou o seu relógio o que importa nessa vida, mas o que você faz no tempo que ele marca. Essa é a grande diferença das pessoas que querem se relacionar, esquecendo dos defeitos das outras. São essas, Patrícia Rocha, as minhas dicas de hoje sobre relacionamento. Professor, o senhor acha que a gente pode... Deixa eu tentar achar uma palavra para definir. O senhor acha que é saudável, até certo ponto, a gente frear um pouco os nossos instintos, nossa forma natural de ser em algum momento, para ler um pouco o outro? Ou isso já é uma forma da gente não ser espontâneo, não ser a gente mesmo? Eu penso assim, Patrícia, quando nós falamos em relacionamento, nós falamos sempre no mínimo entre duas pessoas, né? Relacionamento humano, logicamente. E eu vou fazer assim, se você prestar atenção, há várias formas de darmos um não. Né? Eu me lembro muito bem, Patrícia, até de uma linha que eu traço numa palestra, que dizia assim, que um senhor vai a um médico, e o médico começa a olhar para aquele exame daquele senhor já com uma certa idade, e aquele senhor começa a ficar preocupado com o rosto do médico, e o médico começa, e passava uma folha do exame, e passava outra, e fazendo aquela cara feia, aquele homem começou a ficar preocupado, começou a ficar preocupado, doutor, e aí? Bom, meu senhor, é o seguinte, o senhor tem um problema sério, o senhor vai ter que fazer uma cirurgia em 48 horas. Quanto mais rápido o senhor, mais chance tem de viver. Aquele homem se é arrasado dali, e o filho está esperando no carro. E quando ele conta para o filho, ele diz, não, vamos ouvir um outro médico? E aí vão ao outro médico. Quando ele chega lá, o outro médico, com os mesmos exames, começa a passar as folhas e diz, que coisa boa, que maravilha. Meu querido amigo, você tem 48 horas para fazer uma cirurgia que vai ficar novinho em folha, você vai viver muito e vai voltar a namorar, viu? Aí a grande pergunta que eu faço, nesse momento que você traz esses ímpetos que nós temos. O médico disse de uma forma que o apavorou. O outro disse que ele tinha a mesma doença sem apavorá-lo. A forma que nós colocamos a nossa intuição, a forma que nós colocamos nossos ímpetos, a forma que nós colocamos as nossas escolhas é que fazem toda a diferença, né? Eu vejo as pessoas muito duras umas com as outras. Né? E tem gente que diz, não, eu gosto de ser verdadeiro. Às vezes o verdadeiro é mal educado. Sim. Né? Então eu penso assim, a forma de estudo, você não precisa perder sua personalidade. Você pode ser verdadeiro rindo, você pode ser verdadeiro de forma agradável, você pode dar um não a um filho, buscando explicá-lo por que o não. Ou você pode dar um não gritando com ele. Então eu penso que a questão dos relacionamentos, ela vai muito da forma como nós trocamos o que deve ser recíproco, ou seja, o bem-estar nas palavras. É um desafio, né? É um desafio, sempre. Mas sempre. É um desafio tão bom. Bom. Cada vez que dá certo, né? A gente cresce. Eu digo sempre assim, essas dificuldades que acontecem, Patrícia, são coisas que servem para que a gente possa melhorar no nosso dia a dia. É isso. Pois, professor, obrigada mais uma vez pelo papo. Quinta que vem eu te espero. Se Deus quiser. Até lá. Até lá. 10h29.